Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Meu nome é Nathalie e eu ajudo as pessoas a se tornarem autoconfiantes e acreditarem em si mesmas. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou fazendo essa transmissão no Instagram e no Facebook. E o tema da live de hoje é como lidar com a raiva. Então, se você é uma pessoa irascível, fica comigo até o final dessa live, porque eu vou compartilhar um exercício muito profundo de autoconhecimento para você olhar para sua raiva, acolhê-la e aprender a gerenciar as próprias emoções. Pessoal, bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui para mim no chat, que eu vou estar de olho e respondendo a cada uma das dúvidas. Então vamos lá. Só para explicar o que é a raiva, né? A raiva é uma emoção inerente ao ser humano. Isso significa que não importa o quanto a gente se conheça, não importa quantas ferramentas nós tenhamos, nós sempre sentiremos raiva. Então o ponto não é deixar de sentir raiva, porque isso é impossível. Mas entender, poxa, o que depende de mim para eu sair desse estado o mais rápido possível, tá? Então não é deixar de sentir raiva, mas entender o que funciona para você, que faz com que você se sinta uma pessoa mais tranquila, mais calma, como que você pode gerenciar as próprias emoções, tá? Pessoal, muito bem-vindos, boa noite. E o que acontece? Se a raiva é uma emoção inerente ao ser humano, isso significa que a gente não tem controle exatamente sobre o que irá despertá-la. Porque, embora muitas pessoas falem assim, fulano, nossa, ele me faz, ele desperta uma raiva em mim, ele me deixa com tanta raiva. Na verdade, não é o outro que te deixa com raiva, porque essa raiva, ela tá dentro da gente. Então, é como se o outro chegasse com um espelho para você, né? Quando a gente sente raiva, é como se o outro chegasse com um espelho para te mostrar aonde nós estamos ainda vulneráveis. O que, de repente, ainda não elaboramos da forma que nós achamos que já tínhamos elaborado dentro de nós. Então, o outro, ele não tem poder para despertar algo que reside dentro de nós, tá? Então, quando a gente sente raiva, houve um gatilho para que essa raiva despertasse, aflorasse. O que é o gatilho? O gatilho é aquilo que antecede a raiva. É aquilo que literalmente a desperta, tá? Então, por exemplo, eu lembro que um dos gatilhos muito fortes para mim, que fazia com que eu ficasse com muita raiva, era quando eu dirigia em horário de muito trânsito, quando eu saía do trabalho. Na época eu ainda era concursada. E aí, só de pegar aquele trânsito do centro até onde eu moro, às vezes demorava meia hora, até mais, 40 minutos, eu ficava irritadíssima. Então o gatilho era o trânsito lento. Isso fazia com que eu ficasse muito irritada e me visse obrigada a confrontar. Poxa, por que isso me irrita tanto? E aí, quanto mais eu me confrontava, mais respostas eu tinha, né? Nossa, eu tava num trabalho que eu não gostava, fazendo o que eu não gostava, sabia já qual era o meu propósito e não me dedicava 100% para esse propósito. Então, a raiva, a princípio, ela pode parecer, nossa, é uma emoção ruim, né? Destrutiva. Não necessariamente. A raiva, ela é uma força que você pode usá-la para chegar onde você quer. Você pode usá-la a seu favor como se fosse uma força motriz, um combustível, um trampolim para você mudar algumas coisas na sua vida que talvez não estejam da forma que você gostaria, tá? Então é importante a gente lembrar que a raiva não é ruim. Eu gosto de pensar que a raiva é como se fosse uma mensageira. Porque se eu sinto raiva, significa que eu tô com uma oportunidade absurda de entender não só por que eu tô sentindo raiva, mas o que depende de mim para mudar isso que faz com que eu sinta
raiva. Então eu posso mudar o gatilho, eu posso mudar a minha percepção sobre aquilo que me faz sentir raiva, eu posso mudar a minha mentalidade, o meu conjunto de crenças, eu posso mudar o meu comportamento. E percebe como a gente está sempre no poder daquilo que depende de nós? Comportamentos, pensamentos, sentimentos, crenças. Até as crenças, a gente tem sim poder para mudá-las. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é rápido, mas eu estou dizendo que é possível. Então, aquilo que depende de nós, aí reside o nosso poder. Como eu ajo em relação àquilo que chega até mim? Então, se algo faz com que eu sinta muita raiva, nossa, o que eu acredito sobre isso que fez com que eu ficasse com tanta raiva? Porque pode perceber que quando a gente sente raiva, a gente teve algum valor nosso desrespeitado. Ou alguma crença que foi contra aquilo que a gente acredita, algo que a gente valoriza não foi acolhido. Então, quando a gente sente raiva, a gente tem ali um indício de que, opa, peraí, será que isso... será que eu preciso me afastar dessa pessoa? Será que eu preciso mudar algum comportamento? Então, a raiva, ela é uma oportunidade de crescermos, tá? Porque se algo não está bem resolvido dentro de nós, significa que, poxa, ali eu estou em teste, digamos assim, tá? Então, como é que a gente lida com a raiva? Como é que a gente passa a gerenciá-la? Primeiramente, é importante identificarmos se ela é um comportamento padrão. Se essa raiva, ela aparece nas mais diversas áreas da vida, a maior parte do tempo, nas mais diferentes situações. Leônia, muito bem-vinda, boa noite. Sim, essa live vai ficar gravada tanto aqui no Instagram como no Facebook. Então a gente precisa entender o seguinte: se eu sinto raiva, o que isso está dizendo sobre mim? Eu usei esse exemplo do trânsito. O trânsito é uma coisa que me faz sentir muita raiva. Uma coisa que fazia com que eu ficasse com muita raiva também, eu não sei se vocês também passavam por isso, mas sempre que o avião pousava, gente, as pessoas levantavam, muitas vezes não tinha nem dado ainda o aviso de desatar os cintos, e as pessoas já levantavam, já abria ali eu ia falar porta-malas, já abria ali o compartimento para tirar as malas, meio que se atropelando, e eu ficava tão irritada com aquilo, eu falava, meu Deus do céu, parece bicho, sabe? E por que eu ficava irritada com aquilo? Porque no meu conjunto de crenças, aquilo vai contra a gentileza. Aquilo é um comportamento que é pensar somente em si mesmo. E por que eu disse que eu ficava com raiva? Porque agora, pelo menos nos últimos voos que eu peguei, desde a pandemia, as coisas estão diferentes, né? Então, o comissário de bordo, ele vai chamando por posições, por fileiras. Fileira A, B, C, pode levantar. Fileira C, D, E, pode levantar. Eu achei excelente isso. Porque é como se as pessoas agora se vissem obrigadas a respeitar o seu momento de levantar. Então isso era uma coisa que eu ficava muito irritada, né? Então eu percebi que tinha alguma coisa que eu pudesse fazer em relação a isso, esse exemplo que eu dei? Não tinha, porque eu não tenho poder sobre o outro. Mas o que eu posso fazer nessa situação? Trabalhar a minha tolerância e a minha flexibilidade. Porque, só para fechar o raciocínio que eu estava falando antes, a raiva, quando ela é um comportamento padrão, quando ela acontece o tempo todo nas mais diferentes áreas da vida, nos mais diferentes relacionamentos, seu com seu cônjuge, com seu filho, com seus pais, no seu trabalho, você entende que a raiva, ela se tornou um comportamento padrão e que ela não está especificamente atrelada a um valor seu que foi desrespeitado. E sim que você passou a se acostumar com esse estado emocional de tal forma que ele está presente ali quase que diariamente.
ou a maior parte do tempo. Então, como é que a gente quebra esse comportamento padrão, né? Quando a gente começa a inserir hábitos que nos fazem perceber que, opa, essa minha maneira de ser, ela não tá sustentável, ela não tá congruente, ela não tá me fazendo bem. Então, quando a pessoa tem essa percepção, passa a ter consciência disso, ela tem a possibilidade de criar hábitos hábitos que a fazem se sentir cada vez melhor. Quais hábitos? Por exemplo, yoga, atividade física, terapia, processo de coaching, acupuntura, caminhada descalça na praia contemplando a natureza, de repente uma leitura, uma massagem, um shiatsu. Ela tem infinitas possibilidades. Aliás, eu gosto muito de falar isso. A gente vive num mundo de infinitas possibilidades. E eu sou uma pessoa que por muito tempo fui muito irascível, com uma facilidade muito grande de me irritar, de me estressar. Eu era uma pessoa extremamente reativa, hoje muito menos. Por quê? Porque eu comecei a entender que era minha responsabilidade mudar a forma que eu me sentia. E quando eu comecei a observar, nossa, o que me irrita? Por que eu tô tão estressada? Eu comecei a ver que eu estava tendo hábitos totalmente contra o que se entende por bem-estar. Hábitos, por exemplo, que comprometiam a qualidade de sono, a qualidade da minha alimentação, hábitos até relacionado a... não é nem hábito, mas assim, até as pessoas que eu andava, eu comecei a perceber que, opa, peraí, eu tô andando com pessoas que eu não admiro, eu tô num trabalho que não me faz crescer, a minha alimentação tá péssima, a minha qualidade de sono tá totalmente comprometida. E eu comecei a perceber que tinham várias coisas que eu poderia ajustar e que dependiam completamente de mim. E aí entra a importância do autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não abre espaço para fortalecer não só a sua mentalidade, mas a sua espiritualidade, é pouco provável que você consiga viver uma vida extraordinária, uma vida alinhada com seus valores. Eu costumo dizer muito para vocês aqui, que é algo que eu acredito de verdade, que felicidade ela é construída. Felicidade é construída, gente. E como toda construção, Elise, tô fazendo essa live pensando em você, como lidar com a raiva. Você comentou uma vez e eu lembrei de você hoje. Seja muito bem-vinda. O que eu ia falar? Peraí que eu perdi o raciocínio, gente. Quanto mais eu estou consciente, quanto mais eu estou desperta para a responsabilidade que é minha de mudar aquilo que me faz mal, aquilo que faz com que eu me irrite, porque assim, não são as coisas que nos irritam, não são as pessoas que nos irritam, nós nos irritamos com elas. Porque o sentimento, a emoção tá aqui dentro, né? Ela não tá fora. Alguém já viu uma emoção andando na rua? Não, a emoção ela é inerente ao ser humano. Então a emoção é nossa. Quando eu me irrito com alguma coisa, eu me irrito. Tá aqui dentro. É claro que tem pessoas que incitam, né? Tem pessoas que contribuem brutalmente para que a gente se irrite. Só que se a gente tiver equilíbrio emocional, autocontrole, inteligência emocional, como eu prefiro dizer, o que a gente faz? A gente se afasta dessa pessoa. Ah, mas e se de repente é alguém que você convive, algum familiar, você se afasta naquele momento que você percebeu que ela está incitando a sua irritação? Por que pessoas incitam a nossa irritação? Na verdade, muitas vezes nem é proposital, tá? A forma delas enxergar o mundo, assim como a nossa, é muito subjetiva, é muito pessoal. Então, vocês podem reparar que a maioria dos nossos conflitos nos nossos relacionamentos, eles dizem respeito àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente pensa, honra, valoriza,
e que não necessariamente o outro pensa igual a você ou tem as mesmas crenças e valores que você tem. Então, quando vocês podem observar que quando a gente não só, eu não vou generalizar porque eu não gosto de generalização, mas a maioria dos nossos conflitos se dá porque cada um tem uma visão de mundo. Mas qual que é a visão de mundo certa? Cada um vai se agarrar na sua própria perspectiva. Daí a importância da gente aprender a ceder. Como é que eu faço para ceder de uma forma equilibrada? Eu observo, aquilo que o outro está me falando corrompe algum valor meu? Se a resposta for não, eu tenho mais chances de ceder. Porque eu não vou estar cedendo em detrimento daquilo que eu valorizo. Percebe? Então, quando a gente busca ali um equilíbrio, tenta se colocar no lugar do outro, ter empatia, a gente consegue minimizar os conflitos, tá? Então, em relação à raiva, uma forma da gente quebrar esse comportamento padrão é nos prepararmos antes. É nós inserirmos hábitos que nos proporcionem bem-estar. É nós começarmos a desenvolver a nossa resiliência antes dos desafios chegarem. E eu me lembro da metáfora da cigarra e da formiga, que era até uma historinha que meu pai contava pra mim quando era criança. E essa metáfora ela é muito interessante. Por quê? A cigarra ficou cantando ali durante várias estações, enquanto as formiguinhas trabalhavam recolhendo comida, construindo seu abrigo, para que quando o inverno chegasse elas pudessem sobreviver, ter aonde se abrigar, né? E a cigarra, por sua vez, ela pensou, nossa, eu vou ficar cantando, vou aproveitar a vida. Quando eu penso nessa parábola, eu penso quão importante é nós agirmos como essas formiguinhas que se prepararam antes do inverno. E esse é um ensinamento, eu já vou concluir, porque assim, essa parábola tem vários ensinamentos, tá? Mas um deles é, se prepare antes. Se antecipe, como se o seu eu do futuro, nesse momento, pudesse ser o seu maior aliado. O que eu quero dizer com isso? Tenha hábitos construtivos que te tragam bem-estar, te tragam paz. Abre um espaço para você na agenda. Faça seus check-ups anuais, não espera sentir dor. Faça aquilo que depende de você. Cuida da tua alimentação, pratica uma atividade física. Honra as pessoas que você mais ama. Expresse seus sentimentos. Porque tudo que a gente sabe que tudo que a gente sabe é que a gente está numa viagem temporária. Todos nós. Essa talvez seja uma das poucas e únicas certezas que a gente tem. Então, quando eu lembro dessa parábola das formigas, é importante a gente usar esse exemplo também em relação à raiva. Poxa, se eu sou uma pessoa que sou absurdamente irracível, né, me irrito com facilidade, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está indo bem dentro de mim. Porque o normal que eu entendo, ou como deveria ser, se não é, eu acredito que é o que deveria ser, o nosso estado que se espera, né, é que sejamos pacíficos, é que sejamos pessoas tranquilas em relação às nossas emoções. Tranquila no sentido de ter inteligência emocional. Até porque quanto mais inteligência emocional, quanto mais em paz eu me sinto, mais próspera somos, tá? Então você pode reparar que pessoas que são muito irritadas, que são muito violentas, são pessoas que não costumam ser prósperas. Porque a raiva, ela é uma energia que cocria.
E o que significa essa cocriação? Ela atrai aquilo, ela atrai energia semelhante. Então, quanto mais raiva, maiores as chances do seu dia dar totalmente errado. Totalmente errado. Então, a realidade, ela é construída também. Mas eu acredito que muitas pessoas não... Eu não sei nem se elas não estão preparadas para falar sobre isso ou se elas não querem, porque gera uma autorresponsabilidade tão absurda que eu não sei se todos dão conta, né? Às vezes é mais fácil a gente manter uma crença de que, não, Deus quis assim, foi o destino. Não. A gente cocria o tempo todo. E as nossas emoções é o que faz com que a gente atrai aquilo que a gente quer. Qual é o poder da oração? O poder da oração é o teu sentimento. Quanto mais você se emociona numa oração, maiores as chances de você obter aquilo que você quer. Então, quanto mais você se emociona, mais integridade, mais autenticidade, essa é a palavra, mais autenticidade, mais entregue você tá naquilo que você tá pensando. Então a raiva não é diferente. A raiva, ela atrai situações que estão na mesma carga vibracional, na mesma energia. Então, se você é uma pessoa que se irrita com facilidade, é hora de você abrir espaço na sua vida para ter hábitos que te tragam consciência, hábitos que despertem a tua autorresponsabilidade, que alimente o teu autoconhecimento. Porque a raiva, ela não vai deixar de existir, ou melhor, a raiva é inerente ao ser humano, mas eu não vou viver, eu não vou passar a experienciar momentos maravilhosos se dentro de mim eu estiver reclamando o tempo todo, xingando, nada tá bom, nada é suficiente, não me sinto boa, não me sinto capaz. Nossa, viver nesse mundo é uma porcaria, esse mundo não é seguro, ninguém presta. Primeiro eu mudo aqui dentro, e aí como consequência eu mudo a minha realidade. Só que para mudar aqui dentro, se não conseguimos sozinhos, buscamos ajuda para que essa mudança aconteça. E é por isso que eu sempre falo, abre espaço na tua vida para cuidar da tua mentalidade e da tua espiritualidade. Claro, também da parte financeira, do teu físico, dos teus relacionamentos, mas não negligencie a tua mentalidade e a tua espiritualidade. A gente precisa muito delas, tá? Tanto da espiritualidade quanto da mentalidade. A gente precisa, porque se eu não tenho uma mentalidade preparada, qualquer obstáculo me destrói. Qualquer desavença eu perderia a cabeça. Quando você tem uma mentalidade preparada, você automaticamente ressignifica a dor que chegou até você. E é por isso que eu acredito de verdade que espiritualidade e mentalidade são duas áreas da vida que não podem ser negligenciadas de forma alguma. Principalmente porque acredito que são bens eternos. Eternos. Onde quer que você vá, você vai levar a tua forma de pensar e a tua compreensão sobre a tua espiritualidade. Você pode estar nesse planeta ou em qualquer lugar do universo. Qualquer país, em qualquer vivo ou desencarnado. Você vai levar a tua consciência com você. Por isso que é tão importante a gente aproveitar
essa experiência que a gente está tendo, essa experiência terrena, para, nossa, caramba, como é que eu posso agarrar essa oportunidade? Como é que eu posso não me esquecer de que depende de mim criar a vida que eu quero? Então, o que eu fiz? A minha jornada para entender como deixar de ser uma pessoa irracível para me tornar para me tornar uma pessoa... José Eustáquio, gratidão, querido. Ele colocou, que lindinha as tranças, né? Trança. A minha jornada para deixar de ser uma pessoa irracível se deu através do autoconhecimento, primeiramente. Entender o que eu quero e o que eu estou fazendo para ter isso que eu quero. O que depende de mim. O que eu não vou tolerar mais. O que eu me despeço. Qual hábito eu abro mão a partir de hoje? Qual hábito eu começo a implementar para ontem? Porque eu já me dei conta que o que depende de mim, eu não quero negligenciar, eu não quero procrastinar. Eu não quero. Então, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, eu tô aprendendo a ampliar minhas referências para aceitar cada vez mais os meus erros. E esse trabalho é contínuo, que significa que pode durar uma vida inteira. Primeiro porque a gente sempre vai ter algo para melhorar. Sempre vai ter algo para aprender. Sempre vai ter algo para evoluir, para se atualizar. Então, essa jornada do autoconhecimento, eu acredito que ela é infindável. Agora, só retomando, como que eu deixei de ser uma pessoa irracível? Primeiramente, eu identifiquei que gentileza era um valor. Se gentileza era um valor para mim, então eu preciso viver esse valor. Eu não quero só admirá-lo, eu quero viver esse valor. Então eu passei a entender, poxa, se eu quero ser uma pessoa mais gentil, como que eu posso colocar isso em prática? E aí eu percebi, me dei conta que haviam infinitas possibilidades de eu colocar isso em ação. Então eu entro num lugar, eu chamo as pessoas pelo nome, eu as cumprimento, sabe? Eu encontro alguém, algum conhecido na rua, vou falar com essa pessoa, dou um abraço, dou um sorriso, nossa, como é que você tá? No trânsito, é um lugar que eu treino muito a gentileza, principalmente porque o trânsito era algo que fazia com que eu ficasse com muita raiva. Então eu passei a viver aquilo que eu valorizava. Eu passei a viver os meus valores. E a gentileza, ele tá no top 5. Eu acredito que a gentileza tem poder para transformar o mundo. Muito além da minha vida somente, muito além da minha realidade. Então, depende de nós. Depende de nós. Se você pudesse trocar a raiva por um valor que você honra, qual seria esse valor? Porque quando eu me dei conta que a gentileza era um valor fortíssimo, eu parei para pensar, nossa, se gentileza é algo tão forte para mim, eu não posso ser agressiva no trânsito. Eu não quero, não é nem eu não posso, eu não quero, é uma escolha deliberada. Se eu quero ser gentil, por que para mim é tão importante isso? Porque a gentileza cura, a gentileza acolhe, a gentileza, ela evita conflitos. A gentileza, ela me conecta com o meu eu superior. E quanto mais conectado eu estou ao meu eu superior, o meu nível de consciência, ele amplia, ainda que temporariamente, tá? Por que temporariamente? Porque a gente não tá consciente 100% do tempo. É muito fácil da gente entrar no piloto automático. Mas quando você decide honrar os seus valores, é como se a nossa consciência regredisse e ampliasse. Então tem momentos, quer ver um exemplo? Eu gosto muito de fazer caminhada na praia.
eu costumo levar um saco plástico de mercado pra catar, porque às vezes eu vejo uns lixos tão bizarros que jogam na praia, que eu não... Bob? Que eu não consigo passar por aquilo e não catar. Me dá nervoso. Vem cá, Bobinha. Tô aqui com o meu cachorro, ele tava engasgado, gente. Não sei se vocês ouviram. Então, o que acontece? Aí eu costumo andar na praia com um saco plástico para catar esses objetos, porque é um valor para mim honrar a mãe natureza, tá? Só que eu não sou vegana. Então, para algumas pessoas pode parecer até hipocrisia. Poxa, mas você não é vegana e você honra a natureza? Sim, porque os nossos valores, eles têm os significados que a gente dá. Anota isso, pessoal. O teu valor, você pode ter o valor gentileza assim como eu. Só que o que você entende por gentileza é específico e pessoal. Algumas pessoas... Gente, hoje eu tô muito doida. Eu tô começando as frases e não tô terminando. Deixa eu concluir aqui essa questão do catar o lixo na areia, né, da praia. Onde eu quero chegar com isso? Eu costumo andar carregando um saco onde eu vou catando, depois eu vou lá e faço o descarte desse lixo. Só que tem vezes que eu não tô afim de catar. Eu cato a maior parte do tempo. Mas tem dias que eu falo, não, hoje eu não vou catar nada. Hoje eu só vou andar, desfrutar, observar o pôr do sol, olhar pra frente, eu não vou ficar catando, porque hoje eu não estou com vontade. Só tô explicando que vai ter momentos que a nossa consciência vai estar super ampliada e vai ter momentos que não você não vai estar tão consciente, tá? Então tem momentos que eu não tô tão consciente no trânsito também, mas eu sei que a maior parte do tempo, sim, eu sou gentil, sim, eu honro o valor gentileza, mas não 100% do tempo. Até porque sou falha, até porque estou engatinhando, as minhas limitações são inúmeras. Tá? Então a ideia aqui não é nos tornarmos perfeitos, até porque isso é impossível. A ideia é, nossa, eu quero deixar de sentir raiva, então eu preciso criar meus movimentos que me façam experimentar emoções diferentes, como paz, calma, tranquilidade. E você pode fazer isso de infinitas maneiras. Eu lembro que quando eu comecei essa jornada poxa, eu não quero ser uma pessoa mais estressada desse jeito, né? Tanto é que assim, eu operei endometriose 2 vezes, eu era uma pessoa estressadíssima. Quando eu parei pra pensar, poxa, eu quero mudar muita coisa na minha vida. Quando essas fichas começaram a cair, eu entendi que eu precisava mudar os meus hábitos, eu precisava mudar o que eu acreditava sobre mim, a minha autopercepção, os meus comportamentos, que eu precisava encaixar na minha agenda momentos para cuidar das minhas emoções. E eu faço isso das mais diferentes formas. Eu acordo de manhã, eu faço meu Ho'oponopono. Então isso para mim é sagrado. Eu faço meu Ho'oponopono, que demora ali 20 minutos, que é um momento de conexão, de gratidão, de entrega, de reconhecimento, né? Inclusive meu novo mantra é: a beleza só existe quando nós a reconhecemos. É o teu olhar que vai te mostrar no sentido de aquilo que eu não tenho consciência não existe pra mim. Pode estar na minha frente, se eu não tiver consciência não existe pra mim. Tá? Então quando eu falo que é o teu olhar, quando você muda o teu olhar, muda a paisagem, significa que aquilo que eu consigo interpretar do que eu estou vendo é que vai fazer a diferença. Eu tenho muitos mantras, né? Vocês que me acompanham sabem disso. E um deles também é o seguinte: tudo está a serviço do meu crescimento. Então, se acontece algo que é desagradável, que me traz sofrimento, rapidamente eu me lembro disso. Tudo está a serviço do meu crescimento.
Sabe qual é a consequência desse simples mantra? A minha raiva, ela diminui automaticamente. Opa, se eu acredito que tudo chega até mim para o meu crescimento, então as coisas, entre aspas, ruins, também estão aqui para me servir, para te servir. Porque se tudo desse certo o tempo todo, a gente seria frágil, que nem uma folha de sulfite. No primeiro chuvisco, não sobraria nada. Então, se tudo que chega até mim é para o meu crescimento, é para me servir, para nos servir na minha crença, significa que, poxa, não adianta ficar com raiva, deixa eu aproveitar o que tem de ensinamento aqui. E é claro que eu não estou dizendo que eu não sinto raiva, eu sinto raiva. Só que eu fico cada vez menos nesse estado emocional. Eu saio rapidamente dele. Eu saio desse estado. Por quê? Porque eu estou constantemente treinando a minha mentalidade. Então eu faço meu Ho'oponopono. Nesse exato momento não estou fazendo yoga, mas em vários momentos da minha vida fiz yoga. E yoga é maravilhoso, até para a gente se autoconhecer. Então, nesse exato momento também não estou fazendo acupuntura, mas várias vezes já fiz acupuntura. Funciona para mim, acredito nessa medicina chinesa. Então, o ponto é o que funciona para você. O shiatsu para mim é certeiro em relação a me sentir bem, a me sentir calma, tranquila, leve. A sensação que eu tenho é que quando acaba uma sessão de shiatsu, parece que eu ganhei asas. Não dá pra explicar. Poxa, caramba, como é poderoso, né? Saber que não sei se todo mundo aqui já fez shiatsu, mas é tipo uma massagem que vai tocando todo o corpo, né? De formas diferentes. É muito interessante. E dura cerca de 1h, 1h20 da massagista, né? Da especialista ali, tocando todo o teu corpo. E conforme ela vai tocando o teu corpo, pontos específicos, a impressão que dá é que ela está desatando nós. É como se ela estivesse botando a água parada para nossa, deixa eu jogar essa água fora, né? Fazendo uma analogia. E você se sente muito bem, você sente a energia correndo dos pés à cabeça. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Então, a gente tem sim infinitas possibilidades de trabalhar a raiva. O ponto é, você está comprometido ou comprometida a fazer aquilo que faz sentido para você? Colocar na tua agenda, abrir espaço para isso? Meditação é algo que eu faço frequentemente. Assistir o pôr do sol também é uma prática relativamente recente, mas a sensação que dá é indescritível. Ficar olhando o pôr do sol, só agradecendo. Nossa, meu Deus, obrigada. Obrigada pela vida, obrigada pela minha família maravilhosa, obrigada por ter nascido nesse planeta incrível. Essa é outra crença que eu tenho. Gente, olha a oportunidade que a gente teve de nascer nesse planeta. Caramba, esse planeta é tão abundante. Vai ter pessoas que vão falar, nossa, viver na Terra é uma porcaria, é violenta. A Terra é violenta, a Terra não é seguro. A minha crença me diz que, nossa, viver nesse planeta, com as praias que esse planeta tem, com as belezas naturais que esse planeta tem, com a abundância de frutas, de verduras, de comida, com a abundância de belezas naturais, como é que não é um privilégio ter nascido nesse planeta? Entende? Então, assim, aquilo que você acredita vai definir o que você experimenta, o que você sente. Então, tenha crenças, alimente crenças poderosas, que te deem uma visão acolhedora, que te encoraje. Eu gosto também de pensar que não existem pessoas más. Por mais que você possa falar, poxa, como assim? Não, tem pessoa que rouba, que mata. Eu prefiro acreditar que existem pessoas desconectadas da sua essência. Isso faz com que eu ande na rua sem medo. E por não sentir medo, eu não vibro
na escassez do medo. Pelo menos em relação a isso. Em relação a isso eu não tenho medo, tá? Então eu ando na rua, é claro que eu tiro relógio, tiro bolsa, mas eu ando na rua sem sentir medo. Porque eu tenho crenças que viver nesse planeta é um privilégio. Eu alimento essa crença. Que não significa que eu tenho comportamentos negligentes. É o meu olhar em relação à vida. Então, se algo acontece comigo, eu tenho outra crença, não existem vítimas. Tá? Então, se algo acontece comigo, eu lembro rapidamente de que tudo que chega até mim chega para o meu crescimento. Então, automaticamente a raiva, ela é redimensionada. Redimensionada. E a raiva, muitas vezes, ela se torna um hábito para algumas pessoas. Elas já acordam com raiva, já acordam com um despertador gritando. Só para vocês perceberem como é importante os detalhes. Eu acordo com uma música do Coldplay, Amazing Day, né? Que dia maravilhoso, dia incrível. Baixinho, baixinho, eu não acordo com aquele bé. Não, eu já acordo, nossa, caramba. Eu já acordo tranquila. Eu já acordo, eu já agradeço, eu já acordo, já faço o meu ponopono, sabe? Já levanto, já vou beber água. Então, assim, os meus hábitos, eles impactam diretamente na minha mentalidade. E a minha mentalidade me permite ter um olhar para o mundo, para mim, para as pessoas, um olhar que favorece a paz e não a raiva. Pensa nisso. O que depende de você para você deixar de ser uma pessoa tão reativa? Cursos, leitura, formações, seminários. A gente tem uma infinidade, né, hoje em dia, de fontes riquíssimas, que a gente aprende muito sobre física quântica. Gosto muito do Greg Braden. Ele fala sobre a linguagem do coração, é um cientista, se não me engano, não sei se ele é americano ou canadense, mas o conteúdo dele é riquíssimo, está disponível para cada um de nós. Você entra no YouTube. A gente tem acesso a fontes de conhecimento nunca antes disponíveis para a humanidade. A gente tem isso hoje. Então, a ciência está evoluindo, a física quântica está evoluindo, só que a gente precisa ir lá e pegar. A gente precisa ir lá e ler. A gente precisa ir lá, abrir, de repente, sei lá, colocar uma música, meditar em cima daquilo. Tô lendo esse livro, gente. A Dádiva do Perdão, tá? E esse livro é sensacional. Por que eu tô lendo esse livro? Por que eu tô lendo esse livro mesmo me considerando uma pessoa que não tem inimigos e que não tem ninguém que eu não tenha perdoado? Por que eu tô lendo esse livro? Porque eu quero conhecer a mentalidade de pessoas que passaram por coisas assim inimagináveis e perdoaram. Eu adoro fazer isso. Eu amo fazer isso. Deixa eu conhecer um pouquinho da mentalidade de pessoas que passaram por coisas assim absurdas e ainda assim escolheram perdoar. O que essa pessoa sabe que talvez seja interessante para mim já aprender agora? Então, se coloca numa posição ativa na vida, no sentido de se antecipar, nos mais diferentes sentidos. Se antecipa. Cultua bons hábitos. Cultua boas amizades. Nutre a tua mentalidade de uma forma encorajadora. Percebe? E só pra concluir aqui desse livro, as histórias, gente. É tudo que vocês podem imaginar. Desde abuso. Desde chacinas em Ruanda, onde uma moça perdeu a família inteira dela. Que foi brutalmente executada
por rixas relacionadas a etnias. Então, assim, é um livro muito interessante, onde eu tô tirando muitos insights para entender, poxa, caramba, essas pessoas passaram por catástrofes, por tragédias tão numa escala de dor que a gente não consegue nem imaginar, e escolheram perdoar. Então eu tenho alguma coisa para aprender com essas pessoas. Percebe? Que depende de nós. Que o conhecimento existe, só que a gente tem que ir lá e pegar. Tá disponível para todos. A gente precisa ir lá e ler. E muitas vezes reler. Muitas vezes refletir sobre o que está escrito. E, de preferência, colocar em prática. Porque só ler também e não absorver o conhecimento é apenas uma informação, né? Então a gente precisa, nossa, como é que eu uso isso na minha vida? Isso que eu tô aprendendo. E com a raiva não é diferente. A gente precisa se conhecer, honrar os nossos valores, ter hábitos que... eu tava até pensando isso esses dias, né? Eu tava pensando comigo mesma, poxa, a raiva é um sentimento, né? É algo interno, né? Eu sentir raiva tá aqui dentro, né? Não tá fora. Só que fora, o meio, ele também proporciona estresse ou não. O meio, ele proporciona paz ou estresse. Se eu tiver de repente, no final de tarde, numa praia, olhando um pôr do sol, aquilo vai me proporcionar mais paz. Se eu tiver num show, sei lá, barulhento, gritaria, ou tiver no meio de uma discussão onde as pessoas estão quebrando pau, se xingando, é claro que aquilo vai afetar a minha paz. Então não é só de dentro para fora. A mudança sim é de dentro para fora, mas o externo também impacta no interno. Se retroalimenta. Então, a gente precisa observar onde estamos frequentando. O que a gente está ouvindo? O que a gente está vendo? Que pessoas estamos andando? Né? Que lugares que eu frequento, esses lugares, eles me fazem bem? Porque às vezes tá tão no piloto automático que a gente não se dá nem conta. A gente simplesmente vai. Só que tudo isso afeta, sim, a forma que a gente se sente. Então, para finalizar essa live, se você puder fazer uma coisa só, 2, ao término dessa live, escolha o seu mantra. Repita-o até que se torne uma crença. Então, hoje, isso para mim é uma crença. Tudo que chega até mim está me servindo. Tudo que, não no sentido de, nossa, tá te servindo, você tá se achando, não. Está me servindo no sentido de me proporcionar crescimento. Eu também acredito que tudo que chega até você também está te servindo. Porque a vida é uma grande e generosa mestra. Se ela nos acolhe em tempo integral, significa que não temos inimigos. E se algo chega até nós, chegou o momento da nossa autoconfiança ser testada e crescermos com isso, seja lá o que for. Então a raiva, ela pode sim ser redimensionada. Quando a gente tem uma mentalidade treinada, resiliente, encorajadora. E isso é um trabalho constante. Constante. Eu gosto de pensar, falei 2 coisas, né? Então escolha o teu mantra, alimente-o até que se torne uma crença. Escolha um hábito que você entenda que vai impactar diretamente, de uma forma positiva, claro, na forma que você se sente. Pode ser entrar numa yoga, numa atividade física, de repente fazer um caderno de perdão, Ho'oponopono, uma leitura edificante, uma terapia, não sei. O que funciona para você? O ponto é, quebra esse comportamento padrão da raiva. Se permita, você merece. Você merece o melhor.
Só que o melhor só chega para nós quando a gente se abre para recebê-lo. Vocês já repararam que quanto maior a raiva, quanto maior o estresse, quanto mais reativo, menos merecedores nos sentimos? É uma desconexão tão grande que a nossa autopercepção fica muito comprometida. A raiva, ela gera separação do outro, porque se eu tô com raiva, né, eu tô com raiva de alguém. Muitas vezes raiva de mim mesmo. Então a raiva, ela gera desconexão, ela gera separatividade, que é uma grande ilusão. Então quanto mais desconexão, quanto mais raiva eu sinto, menos inteligência emocional. Quanto menos inteligência emocional, menos assertivas serão as minhas decisões. E lembram que decisões impactam o nosso destino. O que a gente está vivendo agora, no momento presente, é um resultado das nossas decisões de outrora. Tá tudo interligado, gente. Pensamento gera sentimento, assim como sentimento gera pensamento, que por sua vez afetam os nossos comportamentos, que afetam o meio que a gente vive, que afeta as pessoas que a gente se relaciona. Tá tudo conectado muito além de somente dividirmos o mesmo planeta. Então, pensa, qual é o mantra que eu vou começar a alimentar a partir de hoje? Repete esse mantra. Se diga isso diariamente. Acordou? Nossa, tudo que chega até mim chega para o meu crescimento. Muda completamente a forma que você lida com seus problemas, com seus desafios pessoais. Você passa a ter tudo e todos como teus aliados na sua jornada evolutiva. E a raiva, ela vai perdendo espaço. Porque é importante lembrar que a raiva, ela ocupa um espaço muito grande dentro da gente. Então, se eu não estiver desperta, eu quero sair rápido desse estado emocional. Como eu vou fazer isso? Se a gente não tiver essa sacada, a gente às vezes fica horas experimentando aquela raiva, sentindo-a. E ela ocupa um espaço gigantesco. Eu não quero isso pra mim. Eu tenho certeza que você não quer isso pra você. Então, observa quais são as suas crenças, quais são os seus mantras e escolha um hábito para você inserir na tua vida de forma a impactar positivamente, tá? Nas tuas emoções. De repente, passar mais tempo com as pessoas que você gosta, ter mais tempo de qualidade, não sei. Faça um brainstorming de você com as suas partes internas. Pega uma folha de papel, pega uma caneta, escreve, nossa, o que me faz bem? O que me faz bem? Quais hábitos eu sei, porque eu já tive no passado, hoje não tenho mais, e me faziam absurdamente bem? Que hábitos são esses? Ou de repente um hábito inédito? Eu não consigo chegar em nenhuma resposta, Nathalie. Ok. Quem pode me ajudar? Quem eu admiro pela passividade, pela gentileza? O que essa pessoa faz? Então, perceba que nós somos eternos aprendizes da vida. Nada fica sem resposta. Só que a gente precisa se fazer as perguntas certas para ter respostas inteligentes que nos levem a um direcionamento, que nos traga clareza. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa live de hoje? Alguma dúvida sobre a raiva? Então eu vou ficando por aqui. Bruna, a live vai ficar salva sim. Gratidão pela mensagem, pelo feedback. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu volto agora na próxima segunda-feira. E, Alexia, gratidão, minha querida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar inbox pra mim, que se for dentro do meu nicho, eu faço uma live a respeito com o maior prazer. Então,
Então, mais uma vez, muita gratidão em começar essa segunda-feira junto com vocês e eu os vejo na próxima segunda, no mesmo horário. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus.